Então, continuando aí a explicação sobre ondas eletromagnéticas, apesar de nós termos aí ondas eletromagnéticas como o raio-x e a luz visível, são bastante distintos, são ondas diferentes, né, de modo que eles, né, na forma como eles interagem com a matéria. Mas por que eles são diferentes? Porque eles têm frequências e comprimentos de ondas diferentes, que é isso que distingue uma radiação eletromagnética da outra. Então aqui nós vamos ver os tipos de ondas eletromagnéticas, quais são as suas aplicações, falar um pouquinho de cada uma. Então as ondas de rádio são as ondas de menor frequência entre as ondas eletromagnéticas. E, como tem menor frequência, tem maior comprimento de onda. Elas são usadas nas transmissões de sinal de rádio, televisão, de celular, hoje não muito de celular, né? Depois, acima das ondas de rádio, de frequência um pouquinho maior, nós já temos as micro-ondas. Elas têm frequência um pouquinho maior que as ondas de rádio, são muito usadas nas telecomunicações, nos sinais de Wi-Fi e também em radares que captam a velocidade de veículos em movimento, principalmente porque radares podem ser móveis ou fixos. Então, nosso celular, o sinal do nosso celular, por exemplo, é um sinal de micro-ondas. Os raios infravermelhos. Né? Os raios infravermelhos apresentam uma frequência um pouquinho maior do que inferior à da luz ou um pouquinho maior que a das micro-ondas, dos sinais de micro-ondas. Esse tipo de onda também é conhecido como ondas de calor. É essa radiação quente que o Sol, por exemplo, emite para nós, né? Ou quando a gente acende um fogo, é essa radiação quente que a gente recebe. Então, infravermelho é quase que sinônimo de calor. E é capaz, né, esse calor é capaz de aumentar, né? Quando um corpo recebe infravermelho, aumenta a agitação térmica dos seus átomos e moléculas, né? Então, quando a gente aproxima de uma fogueira, nós sentimos parte do calor através desses raios infravermelhos, tá? A luz visível é aquela radiação que pode sensibilizar os nossos olhos, os olhos dos seres humanos, uma vez que nós temos animais que são capazes de enxergar outros tipos de radiações, isso aqui é muito importante, eletromagnéticas, como o infravermelho e o ultravioleta. A luz visível compreende uma estreita faixa de comprimentos de onda do espectro, ou seja, o que é o espectro eletromagnético? Esse conjunto de radiações eletromagnéticas, entre 700 nanômetros ou nanômetros e 400 nanômetros. O que é o nanômetro? É um metro dividido por 1 bilhão de partes. 1 bilhão de partes seria 1 dividido por 10 a 9, que equivale, 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Desconfigurou um pouquinho aqui. 1 nanômetro, se a gente colocar aqui, ó, 1 nanômetro, um nm, o nano, ele representa 10 elevado a menos 9 metros. 1 dividido por 1 bilhão de partes. Então, gente, a luz visível é essa radiação que nos permite a visão. É importante lembrar que tem, por exemplo, as cobras, né? Elas identificam as presas principalmente pelo calor, pelo infravermelho. Outros animais até pelo ultravioleta. Então, nem todos os animais têm uma visão perfeita, né, gente? Então, eles são capazes de detectar ou enxergar objetos através de outras radiações que não seja só a luz visível, tá bom? Depois da luz visível, nós temos outra radiação muito importante aqui, que é o ultravioleta, os raios ultravioleta. Já é uma radiação um pouco mais forte, né? Já é frequência maior do que a luz visível e é considerada uma radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? Ela é capaz de interagir com a matéria arrancando elétrons dos átomos desse material e causando danos a moléculas, né, importantes danos às moléculas, como aquelas presentes no DNA das células epiteliais da nossa pele. Por isso que causa câncer de pele. Devido à sua capacidade ionizante, a radiação ultravioleta é usada na esterilização de utensílios médicos, por exemplo. Então agora, na época da pandemia, tem muitos hospitais, laboratórios que já fazem essa esterilização com raios ultravioleta, que já são mais fortes, mais poderosos. Isso aqui é muito importante, né? E nós vamos estudar aí mais para frente, não sei se vai dar tempo, o efeito fotoelétrico, que ocorre principalmente com raios ultravioletas, que é a capacidade da gente lançar, incidir raios ultravioletas em uma placa metálica e essa radiação conseguir arrancar elétrons dessa placa. Dessa forma, a placa ela fica eletrizada positivamente. Isso é chamado de efeito fotoelétrico.
É capaz também os ultravioletas de atravessar diversos tipos de tecidos graças ao seu pequeno comprimento de onda. Porque a questão é o seguinte, se o ultravioleta já tem maior frequência, tem menor comprimento de onda, então já é capaz de atravessar mais facilmente os tecidos. São largamente usadas em exames de imagens. Perdão, gente, aqui é o raio-x que eu já estou falando. Então, os raios-x são ondas eletromagnéticas também ionizantes com alto poder de penetração. Os raios-x, eles já têm frequência maior do que o ultravioleta. As 3 radiações mais fortes, ultravioleta, raio-x e raios gama. E os raios-x, eles foram descobertos por acaso. Na próxima matéria a gente vai ver, estudar um pouquinho mais sobre eles. Então eles já têm um poder de penetração maior, por quê? Como eles têm maior frequência, eles já têm um comprimento de onda menor, então eles são capazes de atravessar mais facilmente os tecidos. E por que quando a gente faz um raio-x, a gente praticamente vê só os ossos? É porque eles atravessam facilmente os tecidos, mas como o osso é mais denso, é mais duro, mais concentrado, a densidade do osso é maior, o osso absorve mais o raio-x, por isso que sai aquela fotografia do esqueleto de uma pessoa. Então, esses raios-x são muito usados nos exames de imagem, como radiografia, né? Que é os raios-x que a gente fala, e tomografia. Para quem não sabe, a tomografia ela também usa raio-x. E a radiação gama, que é a radiação mais perigosa que a gente tem aí, né? São as ondas eletromagnéticas de maior frequência, né? De todo o espectro eletromagnético. Elas podem ser obtidas em reações nucleares e durante a aniquilação de pares quando há contato entre matéria e antimatéria. No entanto, a maior parcela de radiação gama que incide sobre a Terra tem origem nas estrelas como o Sol. Esse tipo de radiação é extremamente penetrante, porque se tem muita frequência, tem alta frequência, 10 a 20, 10 a 21, tem livro que põe mais 10 elevado a 23 Hz, é extremamente perigosa porque ela é muito penetrante e tem uma alta capacidade de ionização, de tirar elétrons dos átomos de um determinado material, tá? Agora, toda onda, nós sabemos, ela é caracterizada por velocidade, frequência, comprimento de onda, amplitude, entre outras. Então, nós temos aquela equação famosa, equação fundamental das ondas periódicas, onde a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade é dada em metros por segundo, e para as ondas eletromagnéticas, nós vamos usar essa velocidade como 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, né? E da luz, que é uma radiação, e das demais, se essas radiações estiverem no vácuo. Essa letra grega chamada lambda representa o comprimento de onda, que nós vamos trabalhar com metros, e o F, a frequência, é Hertz, em homenagem a Heinrich Hertz. Então a gente trabalha com essa equação da ondulatória, né, para todas as ondas eletromagnéticas, porque as ondas eletromagnéticas também são ondas, e essa equação é aplicada para qualquer tipo de onda, seja ela eletromagnética ou mecânica. E nós temos aqui também as ondas eletromagnéticas, gente, elas têm frequências geralmente muito grandes. Então, é muito comum a gente usar os prefixos usados para colocar unidades. Esses prefixos, eles representam potências de 10, que podem ter expoentes positivos, que são os prefixos maiores, ou potências de 10 com expoentes negativos, né? Esses prefixos com expoentes negativos, que são menores. Então, como essas radiações eletromagnéticas, elas têm frequências muito grandes, é comum a gente representá-las pelos prefixos aqui. Quais são esses prefixos? Os principais: o quilo, o mega, o giga e o tera. Bom, mas isso aqui já vem, nem a luz tem frequência, já tem frequência muito maior que isso. Nós ainda temos maiores ainda, muito maiores. Então, se eu tenho 1 kHz, o K é um prefixo chamado quilo. Eu tenho uma frequência de 10 elevado a 3, ou seja, de 1000 Hz. Se eu tenho 1 MHz, o mega representa uma potência de 10 a 6. Eu tenho 1 milhão de Hertz. Se eu tenho 1 GHz, o giga representa 10 elevado a 9, ou seja, 1 bilhão de Hertz. E se eu tenho 1 terahertz, o tera representa um prefixo, uma potência de 10 elevado a 12. Eu tenho 1 trilhão de Hertz. Só para vocês terem noção, a luz visível, a frequência dela é da ordem de 10 elevado a 14 Hz.
E daí vem o ultravioleta, vem o raio-x, vem os raios gamas, que tem frequências aí muito maiores que isso. Então, quando a gente trabalha com ondas de rádio, nós estamos trabalhando na frequência de quilo e de mega, tá? E micro-ondas aqui já na faixa dos gigas, a luz visível aqui já na faixa de 10 elevado a 14, então são frequências muito grandes e às vezes os exercícios aí, eles usam muito esses prefixos, quilo, mega, giga, tera, né, entre outros que ainda podem aparecer, tá bom, gente?